Sou a favor da ditadura, disse ele. Do pau de arara e da tortura concluiu. Mas o regime, mais do que ter torturado, tinha que ter matado 30 mil. E contradita o que afirmou na cara dura, diz: não houve ditadura no país. E no real, incrível, inacreditável, entrou que nem um pesadelo infeliz, ao som raivoso de uma voz inconfiável, que diz e mente, se desmente, se desdiz. Disse que num quilombo os afrodescendentes pesavam 7 arrobas e daí pra mais, que não serviam nem pra procriar, como se fôssemos nós negros animais. E ainda insiste que não é racista e que racismo não existe no país. Como é possível? Como é aceitável? Que tal se diga e fique impune quem o diz? Tamanha injúria, não inocentável. Quem julgou? Que júri? Que juiz? Disse que agora o índio está evoluindo. Cada vez mais é um ser humano igual a nós, mas isolado é como um bicho no zoológico. E decretou e declarou de viva voz: nem um centímetro a mais de terra indígena, que nela jaz muita riqueza pro país. Se pronuncia assim o impronunciável, tal qual o nome que tal hino nunca diz. Do inumano seu ser inominável, do qual emanam 1000 pronunciamentos vis. Disse que se tivesse um filho homossexual, preferiria que o progênito morresse. Pra uma mulher disse que não a estupraria, porque você é feia, não merece. E ainda disse que a mulher, porque engravida, deve ganhar menos que o homem no país. Por tal conduta e atitude deplorável, sempre comparam com alguns quadrúpedes. Uma maldade, uma injustiça inaceitável. Tais animais são mais afáveis e gentis, mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas o país? Mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas o país? Chamou o tema ambiental de importante, só pra vegano que só come vegetal. Chamou de mentirosos dados científicos do aumento do desmatamento florestal. Disse que a Amazônia segue intocada, praticamente preservada no país. E assim negou e renegou o inegável, as evidências que a ciência vê e diz, da derrubada e da queimada comprovável pelas imagens de satélites. E proclamou: policial tem que matar, senão não é policial. Matar com 10 ou 30 tiros o bandido, pois criminoso é um ser humano anormal. Matar uns 15 ou 20 e ser condecorado, não processado e condenado no país. Por essa fala inflexível, inflamável, que só a morte, a violência e o mal bendiz. Por tal discurso de ódio odiável, o que resolve são canhões, revólveres. A minha especialidade é matar. Sou capitão do exército, assim grunhiu, e induziu o brasileiro a se armar. Que todo mundo, pô, tem que comprar fuzil, pois povo armado não será escravizado. Numa cruzada pela morte no país, e num desprezo pela vida inolvidável, que nem quando lotavam UTIs. E o número de mortos era inumerável. Disse: daí não sou coveiro, e daí? Os livros são hoje um montão de amontoado de muita coisa escrita, veio a declarar. Tentou dizer conclamo e disse eu canclomo, não sabe conjugar o verbo conclamar. Clamou que no Brasil tem professor demais, tal qual um imbecil para imbecis. Vigora agora o que não é ignorável, os ignorantes ora imperam no país. O que era antes só pensantes impensável, quem é essa gente que não sabe o que diz? Mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas o país? Mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas o país?
Chamou de herói um coronel torturador e um capitão miliciano e assassino. Chamou de escória bolivianos, haitianos, de Paraíba e pau de arara o nordestino. E diz que ser patrão aqui é uma desgraça. E diz que fome ninguém passa no país. Tal qual num filme de terror inenarrável, em que a verdade não importa nem se diz. Desenrolou-se incontível, incontável, um rol idiota de chacotas e pedis. Disse que mera fantasia era o vírus e histeria a reação à pandemia. Que brasileiro pule nada no esgoto, não pega nada, então também não pegaria. O que chamou de gripezinha e receitou sim cloroquina e não vacina pro país. E assim sem ter que pôr à prova o improvável, um ditador tão pouco põe pingo nos is e nem responde falador irresponsável por todo ato, toda fala pros Brasis. E repetiu o mote Deus, pátria e família, do integralismo da Itália, do fascismo, colando ao lema uma suspeita liberdade, tal qual tinha parodiado do nazismo. O slogan Alemanha acima de tudo, pondo ao invés Brasil no nome do país. E como um sonho horroroso, detestável, a gente viu sem crer o que não quer nem quis, comemorarem o que não é memorável, como cinistas tristes efemérides. Já declarou quem queira vir para o Brasil, pra fazer sexo com mulher fique à vontade. Nós não podemos promover turismo gay, temos famílias de si com moralidade. E já gritou um dia toda a minoria tem de curvar-se a maioria no país. E assim incrível e inacreditável se torna natural quanto mais se rediz. E a intolerância, essa sim intolerável, nessa figura da Chiliques Miss. Mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas o país? Mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas o país? Vezes saem, caem, soam como fezes da sua boca, cada som, cada sentença. É uma inocência, é um caô, mas fake news. É um libelo leviano ou uma ofensa. Porque mal pensa no que diz, porque mal pensa. Não falo mais com a imprensa, um dia diz. Mas de fanáticos a horda lamentável que louva a volta à ditadura no país. A turba cega, surda, surda, insuportável e grita mina, autoriza e pede bis. Disse merda, bota porra, putaria. Filha da puta que pariu, caguei. E a cada internação tratando do intestino, e a cada tempo grosso e um tal gay. O cheiro podre da sua retórica escatológica se espalha no país. Sou imorrível, incomível, imbrochável, já se gabou em sua tão característica linguagem baixo nível, reprovável. Esse bolsal ignar o rei de mimimis. Mas nada disse de Moise Kabagambê, o jovem congolês que foi aqui linchado, do caso Evaldo Rosa Preto, musicista, com a família no automóvel baleado. Disse que a tropa não matou ninguém somente, foi um incidente, 80 tiros de fuzis. O exército é do povo e não foi responsável, falou o homem da gravata de fuzis. Que é bem provável ser a vida descartável, sendo de negro ou de imigrante no país. Bradou que o presidente já não cumpria, mas decisão do magistrado do Supremo, ao qual se dirigiu xingando seu canalha, mas acuado recuou no tom extremo. Nota disse nunca tive intenção de agredir quaisquer poderes do país. Falhou o golpe, mas safou-se o impichável machão cagão de atos pusilânimes. O que talvez se ache algum herói da Marvel, mas que tá mais pra algum bandido de gibis. Mas quem dirá que não é mais imaginável erguer de novo das ruínas o país? Mas quem dirá que não é mais imaginável